Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Maciel, você digitou e vai ao Facebook, YouTube, blog e Instagram. Se quiser ir direto ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Eu transmito sempre a liturgia para colaborar com os presidentes de celebrações na Igreja Católica, pois pesquiso em sites fidedignos como revista.arautos.org e novaalianca.com.br. E também para fazer o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 20 de setembro de 2024, sexta-feira, dia de Santo André, São Paulo e companheiros mártires. São santos asiáticos que morreram por Cristo Jesus. A cor dos paramentos litúrgicos, por essa razão, do martírio, é vermelha. No rito temos o prefácio comum ou dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada. Os santos mártires derramaram seu sangue por Cristo na terra. Por isso alcançaram o prêmio eterno. Oração da coleta. Rezemos. Coloque seus pedidos em sua mente. Ó Deus, vos dignastes multiplicar filhos adotivos no mundo inteiro e tornastes o sangue dos santos mártires, André e seus companheiros, uma fecunda semente de cristãos. Concedei que cada vez mais sejamos fortalecidos por seu auxílio e revigorados por seu exemplo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 12 ao 20. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé é vã também. Nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que ele ressuscitou Cristo quando de fato ele não o teria ressuscitado, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 16 na Bíblia Vulgata e 17 na Bíblia Hebraica. Versículos 1º, 6º e 7º, 8º B e 15. Refrão 15b. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Repitamos: ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai
escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me o vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto de vós. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Protegei-me, qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. E verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Repitamos: ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois vamos proclamá-lo. A aclamação é com Mateus 11, versículo 25, e a proclamação é com Lucas, capítulo 8, versículos do 1 ao 13. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à primeira reflexão do livro Igreja em Oração, nossa missa do dia a dia. A ressurreição é conteúdo central da fé cristã. Negá-la equivale a romper com os fundamentos basilares da revelação. Por isso o apóstolo São Paulo se admira que existam pessoas que negam a ressurreição dos mortos e com vigor reafirma o estreito vínculo entre a ressurreição de Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. Quanto à ressurreição do Filho de Deus, testemunham-na os apóstolos e seu testemunho não é falso. E nela está a garantia do perdão dos pecados e da nossa futura ressurreição, razão da nossa esperança. No Evangelho de hoje, Jesus caminha em meio aos seus e com seus discípulos, juntamente com algumas mulheres que lhe foram fiéis, até mesmo aos pés da cruz. Colocavam em disponibilidade os seus bens. Nisto estão baseados os aspectos fundamentais da vida eclesial, o serviço da palavra e o serviço da assistência envolvem a todos,
homens e mulheres. Outra reflexão eu tenho aqui no livro Palavra e Vida. Qual era a boa nova do reino de Deus que Jesus andava anunciando pelas cidades e aldeias? Uma delas era Jesus admitir mulheres como discípulas suas. Naquela época era um verdadeiro escândalo Jesus andar com mulheres em seu seguimento. Algumas delas Jesus tinha livrado da ação dos espíritos do mal, e a Maria Madalena tinha libertado de 7 demônios. Amavam aquele mestre, diferente de todos os homens que haviam conhecido, pois as respeitava e as tinha ressuscitado do vício. Não fazia distinção de pessoas, e Jesus só exigia a conversão do coração. Agora temos aqui a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Tinham sido curadas, Lucas 8, versículos do 1º ao 3º. É o título da liturgia do Santini. Sim, diz ele, algumas mulheres do povo tinham sido curadas de males físicos, outras foram libertadas da opressão dos demônios, como Maria de Magdala. E depois de terem experimentado o amor que curava, elas já não podiam voltar a uma vida banal. Por isso mesmo, curadas e agradecidas, elas seguiam a Jesus para servi-lo com suas posses e suas atenções. Ainda hoje encontramos pessoas que, após uma experiência de Deus, dedicam-se de corpo e alma à construção do reino de Deus. De modo geral, elas são mal vistas, recebem críticas de fanatismo e beatice. É que o comportamento delas nos ameaça, denuncia a nossa normalidade morna. Seu amor nos parece excessivo e injustificável. É lógico, a razão sem afeto não pode entender. Como entender a imprevista guinada de Charles de Foucault, que troca as noites de Paris pelo silêncio do deserto de Tamanrasset? Como entender a ruptura de Teresa, que deixa o ninho seguro do colégio de ricos para mergulhar nas sórdidas favelas de Calcutá? Como seguir o chocante exemplo do padre Damião, que atravessa o Pacífico para abraçar os leprosos da ilha de Molokai? E a loucura de Albert Schweitzer, médico que deixa a Bélgica civilizada para servir aos nativos doentes do Congo. Se buscarmos bem no fundo, encontraremos uma história de amor, uma grande paixão. Em um dado momento de sua vida, as feridas do seu coração foram tocadas pela mão amorosa de Deus. E em lugar da cicatriz, brotou outra ferida ainda mais profunda, a sede de amar e responder amando ao amor que haviam recebido. Seria uma pena se gastássemos toda a nossa vida com pequenos amores, pequenos apegos, minúsculos afetos. É que Deus nos chama a experimentar um amor profundo, uma paixão que arrebata, mesmo sem os arroubos místicos de uma Teresa de Ávila, transfixada, sem os ardores de Margarida Maria Alacoque. Todos nós podemos experimentar um amor que move, um amor que faz mover os pés, nos desinstala e nos põe no caminho do outro. Se não me engano, diz Santini, é por isso que Deus permite nossas enfermidades, nossas doenças, nossos males. Nessas enfermidades temos a oportunidade de conhecer aquele que cura,
Uma vez curados, brotará em nós o impulso de semear as mesmas sementes de amor que caíram em nosso coração. Assim, quem sabe, seguiremos a Jesus. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Deus fere e cuida. Se golpeia, sua mão cura. Jó, capítulo 5, versículo 18. Belíssima interpretação aqui do Evangelho de Antônio Carlos Santini. Parabéns. Agora vamos aos santos do dia que foram mártires. Neste dia, 20 de setembro, o presidente da celebração vai oficiar a missa em memória de Santo André Kim Taegon, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, São Paulo Chong Hasang e companheiros martirizados na Coreia em perseguições anticatólicas, anticristãs no século XIX. São os primeiros mártires canonizados deste país asiático. Conforme texto do padre Evaldo César de Souza, que é missionário redentorista, ou seja, ele é da Congregação do Santíssimo Redentor, a Igreja Católica, estabelecida na Coreia, tem uma característica particular. Nasceu da iniciativa missionária de leigos. A raiz do catolicismo coreano foram as comunidades chinesas. A expansão das comunidades na Coreia fez com que elas recebessem oficialmente um sacerdote oriundo de Roma. Em pouco tempo, a comunidade cresceu, possuindo milhares de fiéis. Porém, começaram a sofrer perseguições por parte dos governantes e poderosos, inimigos da liberdade, da justiça e fraternidade pregadas pelos missionários. Tentando acabar com o cristianismo, matavam seus seguidores. Não sabiam que o sangue dos mártires é semente de cristãos. Entre os mártires que a igreja canonizou na Coreia está André Kim Taegon, o primeiro sacerdote mártir coreano. André nasceu em 1821 numa família da nobreza e profundamente cristã. Seu pai, por causa das perseguições, havia formado uma igreja particular em sua casa, nos moldes daquelas dos cristãos dos primeiros tempos, para rezarem, pregarem o evangelho e receberem os sacramentos. André tinha 15 anos quando resolveu se preparar para o sacerdócio. Depois de muitos desafios, fez-se padre em Xangai e, devido à sua condição de nobre e conhecedor dos costumes e pensamento local, obteve ótimos resultados no seu apostolado de evangelização. Durante um trabalho missionário, André foi preso pelas autoridades coreanas. Num gesto de coragem, professou a fé em Cristo Jesus. Seu gesto custou-lhe a vida. André foi decapitado na cidade de Seul em 1846. Na mesma ocasião, foram martirizados 103 homens, mulheres, velhos e crianças, sacerdotes e leigos, ricos e pobres. Olha que história, hein? História de nossos mártires da Coreia. Santo André Kim Taegon, rogai por nós. São Paulo Chong Hassan, rogai por nós. E todos os companheiros martirizados na Coreia, rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 20 de setembro, São João Carlos Cornai, presbítero, ou seja, padre e mártir. Morreu em 1837, foi sacerdote da Sociedade para as Missões Estrangeiras, submetido a horríveis torturas e, por fim, decapitado em Son Tai, no Vietnã, continente da Ásia. Santa do dia 20 de setembro, Santa Teresa Kim Im-i, mártir, faleceu em 1837. Nascida em Seul, de família cristã, aos 17 anos consagrou sua virgindade a Deus.
Aos 36 anos foi presa, torturada e golpeada até a morte. Santo do dia 20 de setembro, São José Maria de Ermo e Pares. Foi sacerdote e fundador, faleceu em 1904. José Maria de Ermo e Pares cuidou dos necessitados com energia e abnegação, sendo conhecido no México como o Gigante da Caridade. Fundou a Congregação das Servas do Sagrado Coração de Jesus e dos Pobres. Santo do dia 20 de setembro, Beato Thomas Johnson. Foi um sacerdote e foi mártir, faleceu em 1537. Religioso de Cartucha de Londres. Durante o reinado de Henrique VIII. Thomas Johnson, por sua fidelidade à Igreja Católica, morreu de fome e doença no cárcere de Newport, junto com outros 9 monges cartuchos. Santo do dia 20 de setembro, Beato Francisco de Posadas, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1713. Francisco de Posadas foi um religioso dominicano que pregou durante 40 anos na Andaluzia, destacando-se por sua humildade, penitência e caridade. Santa do dia 20 de setembro, Beata Maria Teresa de São José, virgem, faleceu em 1938. Foi fundadora da Congregação das Irmãs Carmelitas do Divino Coração de Jesus. Faleceu em Sittard, na Holanda. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor. E meu Senhor é Jesus Cristo, El Shaddai. Também do hebraico significa Deus onipotente, o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde esclarece as dúvidas dos cristãos diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso Pai Celestial, nosso papaizinho do céu, Abba, como dizia Jesus Cristo. Mesmo que seja um não, é o melhor para você. Ele é onisciente, sabe do que nós precisamos, do que você precisa, do que eu preciso, do que todos nós precisamos. Eu recebi muitos nãos de Deus e só compreendi que os nãos eram a melhor coisa para mim posteriormente. Na hora é difícil a gente compreender um não. Até na terra, nosso Pai nos dá um não. Eu recebi muitos nãos na terra também, do Pai físico, né? Mas Ele quer o melhor para nós. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Se você crer em Jesus como Deus, for batizado e arrepender-se dos seus pecados, vai ter o corpo glorificado e viverá por todos os séculos dos séculos, em comunhão com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com os anjos de Deus, com todos os santos, com todos os salvos, Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, São Frei Galvão, São José de Anchieta, tantos santos e santas, São João Paulo II, São Paulo VI, são muitos santos, não é? Santo André Quintaegon, São Paulo Chong Hassan. Então creia, Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito, que humanou-se, encarnou-se por nós, morreu na cruz, foi servo, foi humilde,
mais do que humilde, foi servo, se rebaixou, como diz São Paulo. Teve morte de cruz por nós. Agora não ficou só nisso, ele venceu a morte, ressuscitou, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote eterno, nosso irmão primogênito no céu, nosso mediador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919.